voltei a jogar e, cara, voltei a jogar, joguei acho que 2 semanas, assim. Ganhei espaço, tipo, não perdi o que eu conquistei no verão, mesmo treinando meio sem direção, teve uma evolução nítida. Entrei como titular, velho. Primeiro jogo de titular na Sojipa aqui. Tipo, geralmente os titulares, eles vão pra seletiva da Seleção Gaúcha. Então, pô, o sonho tá acontecendo. E... deu, tipo, 5 minutos de jogo, fui pegar um rebote e caí na vertical, assim, no pé do cara, quebrei meu pé de novo. B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do podcast da Basquete Lab. Esse podcast que tem como intuito trazer informações valiosas sobre preparação física e performance esportiva, principalmente pro basquete. Esse podcast é apresentado por mim, o host de vocês, Gabriel Solé, preparador físico aqui na Suécia, e também pela nossa co-host, a Júlia Schmal, que é atleta profissional e também estudante de educação física. No episódio de hoje, a gente conversou com o Pedro Verlang. O Pedro é empreendedor digital e treinador voltadíssimo aí para o basquete. O Pedro é muito gente boa e uma das pessoas mais legais que eu já conheci. Lembrando que esse podcast é dividido em 4 quartos, assim como um jogo de basquete, e cada quarto a gente vai abordar um tópico diferente. Nesse EP, a gente conversou sobre a trajetória do Pedro como atleta e preparador físico, o que levou ele a ser a pessoa que ele é hoje. A gente falou bastante sobre a questão do online, o que é bom e o que é ruim, e como a gente pode achar os caminhos certos dentro da internet com a quantidade de informação que tem hoje. A gente falou muito também sobre salto vertical e conversou sobre várias curiosidades a respeito do basquete. Esse EP tá muito bom, então a gente vai começar o primeiro quarto dele agorinha e fica ligado até o final, porque eu tenho certeza que não vai te arrepender. Bom, então vamos lá, pessoal, mais um EP, o segundo EP da nova temporada do podcast da Basquete Lab. A gente está aqui de novo com a Júlia Schmal. Obrigado novamente pela presença, Júlia. Muito feliz de estar aqui de novo. E também com ele, que também, né, assim como no primeiro episódio, ele também já foi meu Airbnb quando eu estive em Porto Alegre, já me alojou lá. Por enquanto eu estou só trazendo pessoas que me dão um abrigo, que me dão teto. O Pedro Verlang, empreendedor digital, preparador físico e diz ele que é atleta amador. Pedro, bem-vindo. Muito feliz de te receber aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Gabriel. Uma honra poder estar participando aí, trocando essa ideia com vocês. Boa, então, para a gente começar logo aí falando de coisa que interessa, a gente sempre começa perguntando mais ou menos a tua trajetória, e eu queria saber por que tu resolveu seguir esse caminho aí especificamente do treinamento físico? Cara, então, eu fui pro caminho da preparação física porque foi algo que me faltou e algo que, assim que eu tive contato com um treinamento físico realmente voltado pro basquete, preparação física específica, foi algo que eu achei muito legal, cara. Tipo, quando eu tinha ali 16 para 17 anos, eu jogava na Sojipa, que é um clube aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, federado. E eu era o cara que tinha começado a jogar em 2015. Aí eu entrei pro clube ali, final do ano de 2015, assim, bem cru ainda, bem iniciante no basquete. Mas desde que eu comecei a jogar, eu já fiquei obcecado. Então, em casa, eu vivia treinando, botava as mesas, assim, e fazia como se fosse cones para ficar mudando de direção. E eu sou bem alto, né? Eu tenho 1,93, 1,94. Então, eu mostrei um potencial ali, tipo, o cara que é alto, é coordenado. E, e nisso eu joguei no clube 2016 o ano inteiro. Aí tinha a escolinha, tinha os aspirantes que chamava e tinha a equipe principal, né? E eu treinava com a equipe principal, ia nos jogos, ficava no banco, pegava água pra gurizada e daí eu era titular, eu era o principal ali da equipe dos aspirantes. Aí eu estreiei no fim do ano pela equipe e daí eu falei, cara, 2017 eu quero pegar a seleção gaúcha. Então ali no verão eu treinei muito, cara, treinei muito, assim, mas era uma coisa de louco. Vários basqueteiros aí vão se identificar e eu acabei me machucando, né? Eu tive uma fratura por estresse no meu pé
E no meu caso, a maneira que eu levei, a maneira que eu conduzi acabou levando a isso. E fui para fisioterapia do clube, na Sojipa, né? E a Sojipa ela tem esportes olímpicos, então, bah, estamos bem acompanhados, né? Só que daí eu descobri que os esportes olímpicos eles tinham um físio próprio deles e às vezes até físio que era da seleção também. Então, do judô, atletismo, eu acho que tinha também. E o basquete lá, ele não era muito renomado na época. E não tinha tanto investimento por parte do clube. E daí, o que que acontecia? Tinha um físio que era para todos os esportes que eram mais baixos, assim. Então, basquete, vôlei, punhobol, vários esportes ali que eram o mesmo físio. E era uma salinha que tinha dois fisioterapeutas e estava sempre atendendo, tipo, 10 pessoas. E era uma fisioterapia até os físios. Tipo, tinha um que era legal, tinha uma que já era mais ríspida, assim. Era uma físio bem ruim, na real. E daí, eu voltei a jogar. E, cara, entrei, voltei a jogar, joguei acho que 2 semanas, assim. Ganhei espaço, tipo, não perdi o que eu conquistei no verão, mesmo treinando meio sem direção, teve uma evolução nítida. Entrei como titular, velho. Primeiro jogo de titular na Sojipa, que, tipo, geralmente os titulares eles vão pra seletiva da seleção gaúcha, então, pô, sonho tá acontecendo. E, deu, tipo, 5 minutos de jogo, fui pegar um rebote, caí na vertical, assim, no pé do cara, quebrei meu pé de novo. Ah, Resumindo a história. Tá, beleza. Fui com a mesma fisioterapia, vamos aumentar o tempo de reabilitação em 1 mês para não quebrar de novo. Aí tem um momento da reabilitação que tu tem que voltar a correr. Só que tu não sai do cara que recém saiu da muleta, voltou a caminhar mancando, voltou a caminhar sem mancar, vou correr normal, dando sprint. Não, tu corre no passinho da saúde, no Cooperzinho, aí tu vai progredindo, né? E voltei a correr normal, sem orientação, né? Tipo, na época eu tinha 17 anos, a físio devia ter me dito assim, bah, tu tem que correr primeiro de tal jeito. Não, só vai lá, corre 5 minutos, 3 vezes por semana, aumenta 1 minuto por semana. Aí eu quebrei de novo, fiz uma cirurgia para botar parafuso no pé, não consolidou o osso, fiz uma outra cirurgia para trocar o parafuso, aí consolidou, e daí ali eu voltei a jogar. E daí eu tive contato com um cara que foi um dos meus mentores, assim, que quebrou muito do que eu via de, tipo, ir na academia e pedir um treino e não sentir que dava tanto resultado. E se tinha muito uma coisa que hoje já é bem diferente, passou poucos anos e hoje mudou muito essa visão, que educação física era uma área no Brasil que, tipo, não tem futuro, tu vai viver uma vida escassa, tinha meio que essa crença, assim, né? E, e daí eu vi esse cara que, meu, o cara trabalhava, era um cara muito foda, ele era preparador físico da seleção brasileira de judô, então um cara muito bom no treinamento, e eu treinei sério? com ele pro basquete, né? Como que é o nome dele? Oi? Como que é o nome? Wagner Zaccani é o nome dele. Aí. Meu mentorzão, cara. E daí, cara, eu treinei com ele. Cada mês eu evoluía mais, assim, bizarro. E treino específico para basquete, força máxima, peso livre, movimento multiarticular, sprint, salto, pliometria, cara, enfim, todo um trabalho. E daí ali isso aqui eu quero, porque era o que me faltou, né? Justamente ter sido mal acompanhado. E daí foi isso que me fez querer ir para preparação física. Primeiro, ter essa carência desse entendimento e, tipo, na melhor das intenções, treinando e só levando ruim, lesão e cirurgia, e, cara, o que que eu fiz errado? E daí, pá, é isso aqui, tem esse outro mundo aqui, que o cara vai pra academia, fica 1 hora e meia, vai lá 3, 4 vezes por semana e o cara evolui um monte. Ah, como assim? Então, eu acho que foi muito isso, né? De, tipo, ter uma carência, ter uma falta disso e depois poder sentir o gostinho da melhor forma que tem, digamos assim, disso, né? Não dizendo, tipo, que o treino dele era o melhor possível de todos, porque é muito, tem vários métodos, mas era um treino muito bom. Então, isso que me deu essa paixão, assim, sabe? Você já falou um dos seus mentores, né? Se você quiser, tem mais algum para falar mais um pouco sobre quem que te inspirou nesse caminho. Cara, quem me inspirou foi muito o meu mentor ali, né? O Wagner. E daí eu comecei a acompanhar, eu tinha meus amigos do basquete, né? E daí na época tinha bem menos gente que produzia conteúdo e material na internet. Mas já tava o PJF Performance, né? Que é o coach lá do James Harden, do Mo Bamba, de vários jogadores da NBA, high school, college.
E no âmbito do basquete, ele foi um cara que eu me inspirei muito, assim, porque eu vi o cara, assim, ele postava os vídeos no YouTube dele treinando os atletas e tipo, day in the life. E eu achava muito legal esse estilo de vida, assim, tipo, o cara poder viver estando no basquete, estando na academia, estando basicamente vivendo essa resenha que a gente vive no basquete, só que de forma profissional e agregando para as outras pessoas e levando adiante algum conhecimento. E depois disso, inclusive o Gabriel, a gente estava falando aqui antes do podcast, né, que eu fiz o Air Alert, tá, do Jones lá, do basquete Cascavel, eu fiz o Air Alert. E eu tinha 15 anos. Aí eu acho que quando eu tinha, sei lá, cara, acho que eu tinha uns 20 anos já, daí tu começou a gravar os podcasts, e daí eu ouvia os teus podcasts, e daí eu te acompanhava, né? O Gabriel também virou uma inspiração para mim, a gente acabou virando amigo, ficou aqui em casa, e estamos aqui hoje. E eu diria que foi mais ou menos isso, assim, não teve, tipo, muitas inspirações, mas foi muito pela a vivência e poucas figuras significativas, assim, que apareceram, sabe? Não, mas foram grandes inspirações, né? Eu, inclusive, aí. E eu acho engraçado porque a gente fala, né? Tu falou PJF Performance, que é tipo. O nome dele é Paul Fabritz. E isso acontece comigo também, não sei se acontece contigo já, mas eu vou para os lugares, as pessoas, ô, Basquete Lab, ó, o Basquete Lab. Tipo, ninguém me chama de Gabriel, eu acho isso muito Cara, engraçado. me chamam de Powerland, velho. É, por causa do teu arroba ali, né? Que parece que Meu eu acho que arroba é. Mas eu é, gostei, eu gostei. ficou Gostei. legal. Eu ia falar da tua outra fala de antes, só uma observação, pô, botar o basquete, desculpa quem gosta, né, quem pratica, mas botar o basquete junto com o punho-ball ali no nível de importância não tem condições, né, peraí. Mas enfim, vamos dar sequência. É, eu queria saber, assim, em relação a gente falou de carreira, um pouco de inspirações, e como treinador, assim, né? Como preparador físico, o que que tu considera que são características essenciais para uma pessoa ser um bom preparador físico, seja de equipe ou de atletas individualmente? Cara, vamos lá, são várias coisas, né? Mas vamos tentar pegar o suco aqui. Vamos desenvolvendo junto, né? Cara, para mim, algumas coisas que são essenciais. A primeira delas, isso não é só para o âmbito profissional de qualificação, é para qualquer coisa que tu queira ser bom. É tu ter a capacidade de reconhecer a tua ignorância, saber que tem gente que sabe mais que tu, e saber que tem momentos que tu pode estar 100% certo e na real tá errado. Porque isso se combina com uma postura de buscar conhecimento constantemente. Então, tipo, ter a humildade de ser aprendiz, de às vezes chegar no cara que talvez algumas pessoas pensariam, bah, eu sei mais que esse cara, mas tu vai lá e não, vamos desenrolar, quero entender as tuas ideias, quero entender como é que tu pensa o treinamento. E ter essa crença, sabe, que tu sempre tem mais para aprender. Então, tipo, uma coisa que me ajudou muito foi, pô, chegar lá no Wagner, na cara de pau. Depois, eu comecei a estudar educação física alguns anos depois que eu fui atleta dele, né? Meu, eu quero estagiar contigo no judô, posso? Tá ligado? Chegar em ti ali no Instagram, meu, o que que tu acha disso aqui, disso aqui, disso aqui? Então, essa postura de aprender, de perguntar, eu acho que é a primeira coisa. E eu acho que é tu ter o skin in the game, sabe? Tu fazer o que tu propõe, tu aplicar no teu corpo, e tu analisar o teu próprio processo, sabe? Tu analisar o teu próprio processo e enfim, realmente buscar os pontos de melhoria. No nosso caso, é a gente realmente fazer o treinamento físico, é a gente se avaliar e assim por diante. E eu diria que o terceiro ponto, cara, é ter experiência com atletas também, ter experiência com outras pessoas, ver como as outras pessoas respondem a isso. E eu diria que um quarto ponto muito importante, é o último, mas jamais o menos importante, é a gente desenvolver a capacidade de comunicar as coisas, porque quando eu era atleta, eu sentia muito que às vezes faltava eu entender o que eu estava fazendo, sabe? Tanto pelos técnicos, que eram meus técnicos de basquete, quanto pelos físios que me orientaram mal às vezes. Tipo, eu acho que esses físios eles realmente eram bons, eles sabiam o que estavam fazendo, mas
às vezes me faltava eu entender um conceito, me explicar alguma coisa que às vezes para nós é óbvia, né? Porque a gente como treinadores, a gente lida com estruturas complexas, fisiologia, e a gente tem que considerar várias variáveis. Mas uma coisa que é muito importante, a gente conscientizar a pessoa que a gente está ali trabalhando das coisas que ela tem que entender. Então, tipo, cara, tu é atleta. E às vezes são coisas básicas, né? Tipo, cara, se tu é atleta, leva comida pro teu treino que tu vai melhorar a tua recuperação. Leva a garrafinha d'água. Faz um bom aquecimento antes do jogo, antes do treino de basquete, antes do rachão ali. 10 minutinhos, mobilidade, estabilidade, um trabalhinho de força de baixíssimo volume, que não vai gerar fadiga, mas vai melhorar ali a tua força, vai proteger tuas articulações, enfim. Então, é isso, eu diria, resumindo assim, os 4 pontos é comunicação, trabalhar com os outros e trocar muito feedback, ter uma postura de aprendiz e skin the game, né? Praticar consigo mesmo. Bom, vamos lá então, pessoal, começando nosso segundo quarto, a gente vai focar agora no trabalho, né, no desenvolvimento do treinamento de forma online. E para começar, Pedro, eu queria saber, a gente já sabe agora um pouco do teu background, como é que tu quis entrar no mundo da preparação física, e especificamente no online. Da onde que surgiu a ideia para tu crescer no online? Cara, então, quando eu comecei na faculdade de educação física, aí eu colei no meu mentor ali que eu falei no primeiro quarto, né? Comecei a estagiar com ele lá no judô. Tinha atleta olímpico, tinha atleta de nível estadual, de nível nacional, internacional, tinha vários níveis de atletas. Eu falei, cara, que é o lugar que eu tenho que estar. E eu queria. Foi bem na época que eu e alguns amigos a gente foi morar junto. A gente foi morar junto ali no intuito de conquistar nossa independência, na verdade, de construir uma vida que a gente queria viver, né? A gente sempre teve uma ambição, assim, a gente falou, meu, vamos trabalhar no digital, tava crescendo naquela época, tava começando ali. Foi no final, na real foi durante a pandemia, né? A gente usava máscara lá na academia, inclusive. E a gente começou a fazer coprodução com ele, né? Para quem não sabe, a coprodução, todo mundo que é grande no Instagram, a pessoa não faz tudo que tu vê ali, né? Tipo, produzir conteúdo, atender os alunos, fazer, sei lá, os eventos, e sempre tem uma equipe por trás que é a coprodução. Então a gente começou a fazer a coprodução dele. A gente fazia as publicações, a gente editava os conteúdos, a gente criou um programa de treino lá, ele criou o programa e a gente fez toda a envelopagem. E daí acabou que, com o tempo, a gente trabalhou um tempo ali com ele e cada um foi seguindo o seu caminho, a gente foi se separando, né? E até que era eu e mais 3 amigos, e um deles, ele foi trabalhar num cruzeiro lá na Europa, conheceu a Europa trabalhando, voltou, sempre estudando no digital, e daí a gente começou a trabalhar junto quando ele voltou. Então, a gente começou a gravar exercícios, começamos a produzir conteúdo, e daí eu já tinha um acompanhamento online ali, e a coisa começou aí, né? E daí realmente, tipo, no começo, até porque eu estava muito no começo da educação física, lá quando a gente trabalhava com ele lá no começo, quando a gente trabalhava com o meu mentor, e eu não tinha bala na agulha para responder, eu nunca quis responder pergunta de coisa que eu não sabia, né? Então, eu não queria eu me expor, mas depois ali pô, já tinha feito uns 3 anos isso, eu falei, cara, eu já tenho bala na agulha, já tenho conhecimento que eu posso levar adiante, e que eu sei que eu tenho base. Então começou ali, e começar estudando, começando a ver o feedback da galera, a galera gostando. Aí, cara, eu lembro até hoje que eu fiz um vídeo sobre mobilidade de tornozelo, e eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo muito foda. Eu peguei, editei, assim, cara, acho que eu fiquei. Cara, um vídeo que hoje eu devo levar, assim, sei lá, talvez 2 horas para editar. Acho que eu fiquei 2 semanas editando aquele vídeo. E chegou em muita gente. E muita gente assim, ah, obrigado, me ajudou, não sei o quê. Aí ali a gente começou a ver assim, ah, realmente tem potencial. Eu comecei a ganhar mais seguidor. E daí a gente foi seguindo nesse caminho, porque a gente sempre viu assim o digital como uma oportunidade de se conectar o pessoal que tem um interesse naquilo que tu quer entregar, né? Essa é a grande vantagem. E o conteúdo é uma forma de trazer essas pessoas. E daí a gente começou a viver esse sonho de, cara, tá na quadra. Sempre foi o sonho, sempre foi a base de tudo, sempre foi isso.
ter a liberdade de estar na quadra e de viver uma vida onde é, tu não precise, por exemplo, ficar ali 8 horas trabalhando num lugar que, tipo, CLT no Brasil, né? Tu trabalha 8 horas, mas, tipo, 1 hora antes, 1 hora depois, tu tá na vibe de trabalho, porque tem que se arrumar pro trabalho, tem que chegar em casa e, tipo, arrumar tuas coisas, que tu voltou do trabalho. E a gente sempre quis poder, tipo, cara, meu trabalho é o basquete, é tá na quadra, é tá com meus amigos, é tá filmando, é tá editando conteúdo, é tá conhecendo gente do basquete, é tá viajando pelo basquete, jogando. E daí a coisa foi fluindo, cara, de forma muito orgânica nesse sentido, sabe? E daí a gente ali, cada vez mais querendo entender o que que um negócio online tem para dar certo, né? E daí esse sonho ele foi crescendo, cara, porque a gente realmente faz por algo maior que nós, né? O basquete, a gente sabe que o basquete salva vidas. Eu mesmo, quando era mais novo, basquete, cara, problemas familiares, e o basquete foi o que me salvou, velho. Pô, podia estar fazendo um monte de besteira, tava na quadra treinando, querendo ser melhor. Uma gurizada é assim. E, e hoje em dia a gente tem muito a ideia que, assim, o basquete no Brasil, né? Ele está começando a mudar. Ele ainda é visto como um gasto, né? Ele ainda é um gasto. Pô, tu paga para jogar basquete, a maioria das pessoas pagam para jogar basquete. Mas graças ao digital, graças a espaços que têm surgido como o Dunk Park, aqui em Porto Alegre, pô, lá em São Paulo tem um monte de quadra lá é outra frequência, né? E o basquete está começando a se tornar um investimento, algo que as pessoas podem viver do basquete, né? Fazer a sua marca de roupa, enfim, dar personal, porque agora tem mercado para dar personal de basquete, tem um mercado digital para fazer os seus infoprodutos, e a gente está indo muito nessa linha de, cara, pegar esse esporte que salvou nossa vida e abrir as portas para quem quer viver dele, independente de ser jogador, né? Que muita gente tem aquele sonho de ser jogador e daí se depara com a realidade do que é ser jogador e muita gente desiste do sonho porque, cara, é foda, né? É foda. Tu tem que ir pro lugar onde as coisas estão acontecendo. Só isso já corta um monte de gente, porque, pô, a piazada não quer se mudar para São Paulo com 15 anos, tá ligado? E realmente é compreensível, mas não precisa. Aí que é o ponto, não precisa. Dá para fazer muita coisa onde quer que tu esteja. A gente tem esse poder hoje. Então, resumindo, assim, foi isso. Eu, como atleta, assim, eu limito muito o meu tempo de uso de tela, principalmente no Instagram. Então, é ali 15 minutos por dia e deu. Justamente por ter muito conteúdo, né? Às vezes a gente fica, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e é muita coisa e acaba sendo informação demais. Então, como diferenciar a qualidade do conteúdo na internet e como tu acha que faz teus seguidores ganharem confiança no que tu tá dizendo? Olha, essa questão ela é complexa, né? Porque hoje em dia com a ascensão do Instagram enfim, hoje em dia qualquer pessoa ela pode ser famosa, né? Como eu falei antes, tem gente que faz conteúdo que são exercícios que às vezes não são os mais importantes, os mais essenciais, ou até podem ser, mas é colocado em um vídeo que não tem contexto, não tem uma explicação maior. E também tem muita gente hoje em dia qualquer pessoa consegue chegar no Instagram e, cara, até eu tava ouvindo um podcast esses dias, né? Tem o Bruno Perini, que é um cara que eu acho que ele é dos investimentos, se eu não me engano, ele é bem famoso. E o cara, quando ele fala assim com uma congruência sensacional. O cara é um ótimo comunicador. Ah, tem o Pablo Marçal. Vocês conhecem o Pablo Marçal? Infelizmente, sim. Não tem como não conhecer, né? Cara, o cara é um excelente comunicador, só que o cara ele pega e ele traz informações assim que às vezes não tem pé nem cabeça. E a galera acredita muito porque pela maneira que ele comunica, pela confiança que ele comunica, pela postura dele, porque ele tem muito seguidor. Então, essa questão ela é realmente muito complexa. Primeira coisa, assim, tu não pegar um vídeo, se tu quer saber se o conteúdo que aquela pessoa tá trazendo ele é bom, não vai por um vídeo só dela. Primeiro, tipo, pô, vou ver esse vídeo aqui, gostei, vou ver os outros vídeos dela. Beleza. Essa pessoa, se tu for consumir, sei lá, 9 vídeos dela ali no Instagram, tu vai ter mais condições de ver
o perfil da pessoa. Tu vê que essa pessoa ela tem um perfil de uma pessoa que é esforçada para trazer informações, de comunicar coisas e trazer contextos e trazer evidências científicas. Então, eu acho que é muito isso, assim, tentar. Tipo, tu vai olhar o perfil do Gabriel, tu vai olhar o meu perfil. Eu acho que a gente faz isso bem, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a gente faz isso bem. A gente traz informações que a gente sempre tenta trazer uma base. Tipo, a gente traz os nossos atletas fazendo. Então, a gente tenta evidenciar que aquilo tem sustentação. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó, perfeito. Vocês conhecem o cara do Knees Over Toes? Cara, ele traz informações que são totalmente baseadas na experiência dele e ele consegue depoimentos porque, enfim, ele passa treino para pessoas e não estou dizendo que o treino dele não gera resultado, né? Mas eu vejo, tipo, por exemplo, às vezes o cara ele enfatiza muito a pessoa fazer tibial raises, que é tipo aquele exercício que tu levanta a ponta do pé para fortalecer as canelas, os músculos da canela ali, os tibiais. E o cara enfatiza isso como se isso fosse a salvação dos joelhos, tipo, são coisas que, enfim, ele não traz muitas evidências científicas, ele não traz outras referências da área, que tem muita gente que questiona o método dele, sabe? E ele não, enfim, não. Eu vejo como uma pessoa que comunica com muita confiança e, cara, ele vai lá e ele é capaz de fazer e isso vende. Mas eu acho que não é necessariamente aquilo lá para todo mundo vai funcionar. E seja o melhor caminho, eu acho que tem coisas muito importantes que poderiam ser trazidas ali e acaba não trazendo. Mas é um cara que comunica com muita confiança. Enfim, é complexo. Eu acho que é realmente. Eu acho que ah, eu acho que esse mundo da internet tem muito a questão estética visual também, né? Então, se uma pessoa está passando um exercício, por qualquer que seja, principalmente essa área de saúde e tal, de exercício, e ela tem uma estética, um corpo padrão, ela vai ter um tipo de resposta. Se é uma pessoa que tem um outro tipo de estética, talvez ela não tenha uma entrega tão boa ou até não ganha confiança de quem está olhando aquele vídeo ali. Eu acho que é muito em cima disso. Eu acho que as pessoas podiam começar a buscar outros caminhos, né? Onde é que essa pessoa trabalha? Como é que os alunos ou os atletas dessa pessoa estão performando? Tá trazendo alguma referência? Tá trazendo outros pontos de vista? Ou tá só sempre tentando, sei lá, vender a mesma coisa? Então eu acho que é um pouco por aí, mas é uma coisa que é muito difícil de mudar, né? Porque a gente ainda é muito ligado à questão estética quando se fala de exercício. E eu acho que vai ser difícil de se desvencilhar disso de alguma forma. É a mesma coisa quando. Agora já é um pouco diferente, porque as pessoas já me conhecem um pouco mais, mas no início era muito assim, pô, tu tá vendendo um treinamento de salto e tu enterra, tipo, tu não enterra. As pessoas estavam interessadas nisso, sabe, no início. E aí eu ficava tipo, tá, mas o que que tem a ver eu estar tentando te passar um treino com o fato de eu enterrar ou não? Eu não sou atleta. Eu sou um preparador, eu tenho atletas. Os meus atletas fazem isso, não tá vendo aqui? E eu acho que esse processo, né, eu mostrar, ó, os meus atletas estão fazendo isso e estão tendo esse resultado, e esse processo que eu estou tendo com os atletas é baseado nisso aqui, e eu jogo as referências em cima. Então acho que foi muito por aí. Mas eu vejo caras na gringa que tem um padrão estético atlético, que daqui a pouco enterra um salto aí, sei lá, 1 metro, e aí os caras são gigantescos, entendeu? E eu vou atrás, tipo, eu compro o treino das pessoas pra ver. E aí o treino não tem nada demais. Tipo, tem treinos que são bem piores que os meus, mas obviamente que vão ser páginas muito maiores, porque, tipo, o visual ali é a primeira coisa que bate, tipo, nossa, eu quero ser igual a esse cara, entendeu? Então isso pra mim sempre vai ser muito difícil de competir com isso, né? Mas a gente tenta. Bom, vamos lá então, iniciando nosso terceiro quarto. Nesse quarto a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais específica sobre o treinamento em si, e ainda mais especificamente, a gente vai falar sobre treinamento de salto vertical. Então, Pedro, para a gente começar,
qual que é o maior erro que tu vê o pessoal do basquete cometendo em questão de treinamento quando eles estão tentando melhorar o salto vertical? Cara, vamos lá. Para mim é realmente complicado denominar o maior erro, um erro que é o maior, né? Então eu vou citar alguns erros que eu vejo que são muito comuns, tá? Bom, primeiro de tudo é o basqueteiro que treina que nem bodybuilder. Então é o cara que vai para academia e o cara faz exercícios, muito exercício em máquina, cadeira extensora, cadeira flexora, cadeira abdutora, cadeira adutora, né? Então esse é o primeiro erro. É muito importante que se a gente quer aumentar o salto, a gente faça exercícios que vão replicar o movimento de salto com carga adicional. Então, agachamentos, variações de agachamento, enfim, variações de terra, nesse sentido, né? Stiff, enfim, vários exercícios que a gente pode ficar citando aqui, tem muita opção, né? E, parênteses, tá? Eu não sou da filosofia que as máquinas são completamente inúteis. As máquinas, elas podem ter o seu momento e sua utilidade. Elas são ferramentas que a gente tem. Mas para um atleta saudável, que não tem nenhum problema de hérnia de disco, enfim, peso livre, tá? Então esse é o primeiro erro. Talvez o maior, tá? Outros erros que eu vejo que os atletas cometem ao tentar melhorar o salto vertical. Primeiro de tudo, eles não constroem uma base de força e estabilidade. A força não é o que vai te levar a ter o teu salto máximo, não pode treinar só a força, porque a força máxima que a gente treina, né, a gente leva muito tempo para produzir essa força. E o salto ele tu tem que produzir uma força muito rápida. Pouco tempo tu produzir muita força, né? Tu romper a inércia. Mas é importante essa base de força máxima, é o que vai te dar uma base para poder sustentar esse salto, é o que vai adaptar os teus tendões para aguentar o impacto que tu vai ter com os saltos e o armazenamento e liberação da energia elástica, as isometrias e a estabilidade, né? A estabilidade é o que vai permitir o teu sistema nervoso central liberar o output máximo de potência quando tu for dar um salto. Tu tem ali o teu quadril, né? Vamos pegar o teu quadril como exemplo, que é onde vários músculos que vão envolver o teu salto se inserem. Se tu não tem uma boa estabilidade no teu quadril, no teu tornozelo, no teu tronco, no teu core, teu quadril ele fica mais solto, tá? Agora tu imagina que tu tem que amarrar um elástico, tá? Tu vai amarrar um elástico numa cadeira, numa cadeira de plástico, e tu vai puxar esse elástico, né? A cadeira, ela tá instável, ela não tem nada segurando ela, essa cadeira vai vir junto com o elástico, né? É uma metáfora. Agora imagina que tu vai pegar esse elástico e tu vai amarrar ele num poste de metal que está preso no chão. Tu vai puxar, o elástico ele vai tensionar e o poste vai ficar no lugar dele. Então, tu tem uma base de estabilidade que vai segurar a tua estrutura óssea enquanto teus músculos produzem essa força rápida, isso vai aumentar o output de potência. Então, bom, primeiro erro, trabalhar muito com máquinas e pouco exercício multiarticular a peso livre. Segundo erro, não construir uma boa base de força e estabilidade. Terceiro erro que eu vejo, né? O pessoal que vai trabalhar salto, às vezes, não entende que, justamente por não ter o estudo, né? E a gente tenta trazer isso em forma de conteúdo simplificado para trazer para vocês que o trabalho de potência é um trabalho que a gente quer evitar ao máximo a fadiga. Tu quer saltar o mais alto possível, tu quer dar um sprint o mais rápido possível. Se tu tá fadigado, tu não vai estar conseguindo executar esse objetivo, tu não vai estar conseguindo fazer esse objetivo com qualidade. Então, no trabalho de potência, a gente vai fazer poucos saltos, ali no máximo 6, dependendo ali 8. Aí, tipo, a gente pode fazer mais saltos, mas daí a gente já vai estar trabalhando uma outra via metabólica, que também tem essa utilidade. Mas a gente quer geralmente fazer poucos saltos com intenção máxima. Esse é outro erro, o pessoal não faz com intenção máxima os saltos. E descansando muito entre as séries, para a gente poder se recuperar e fazer uma outra série com intensidade máxima.
Eu vejo que o pessoal faz o treino de potência, às vezes, de um jeito que é muito fatigante, né? Tem gente que até dentro da que a gente estava falando antes, né? O pessoal posta conteúdo dizendo que tu quer aumentar a tua potência, então tu vai fazer 20 saltos máximos. 20 saltos tu vai acumular muita fadiga, tu não vai estar gerando a adaptação melhor possível para aumentar o salto vertical. Eu diria que esses são os principais erros que eu vejo. Eu acho que é isso, acho que é mais ou menos isso. Bom, então vamos lá, Pedro, dando sequência nessa conversa sobre salto vertical. E aí tem uma pergunta também de um ouvinte que é interessante, que é do @_OliveiraADR. E ele pergunta se o treino de hipertrofia, né, agora indo lá para o outro lado do espectro, se o treino de hipertrofia para perna pode atrapalhar os ganhos em relação à força e impulsão, ou pode atrapalhar a performance, né, da produção de força e da nossa impulsão. Então, o trabalho de hipertrofia, aí tem uma questão importante a gente pontuar. Depende muito dos exercícios que tu vai escolher para gerar essa hipertrofia. A hipertrofia, ela tá muito relacionada com o volume de treino, com séries que tu chega perto da falha, num número de repetições ali, enfim, de 5 enfim, 20, 30 repetições, vai estar gerando hipertrofia, né? Se tu estiver usando muito exercício isolado de máquina, tu vai prejudicar a tua performance no basquete, porque tu não vai estar fortalecendo os teus músculos de forma que vai transferir para a quadra, né? Com a mesma coordenação que eles vão ter que ter quando for saltar, quando for ter que ter um movimento explosivo. Então, se tu for usar exercícios multiarticulares, peso livre, como a gente já falou antes, tu não vai estar atrapalhando a tua produção de força, tu vai estar ganhando força, vai estar gerando hipertrofia, ganhando força. O que pode te prejudicar? É tu treinar só hipertrofia, então contrações lentas. Isso não vai te deixar mais lento, né? Tu tá ganhando força. Mas tu tem que treinar a parte de saltos e de produção de força rápida. Então, o mais inteligente a se fazer é tu gerar essa força, gerar essa hipertrofia e colocar no começo da tua sessão de treino um foco nessa produção de força rápida, com alguns sprints ou até com o próprio exercício, mesmo agachamento que tu pode estar usando, agachar e subir em tensão máxima. Tem que ter alguns cuidados para que tu consiga aproveitar esse trabalho e gerar impulsão em cima dele, tá? Na teoria, ele pode atrapalhar se tu ficar muito pesado. Tu vai estar deixando de ganhar se tu treinar só força e não treinar nenhuma contração rápida. Então, acho que é a melhor forma de responder essa pergunta, né? Pedro, para ti, o que que diferencia um atleta comum de um atleta excepcional? Tá. Essa pergunta é complexa, né? Eu queria muito poder chegar aqui e dizer que cara, o trabalho duro e a paixão da pessoa, só que, velho, essas variáveis elas são muito importantes, né? Mas o ponto é que no esporte existe uma seleção natural. Então, tem o atleta que ele não treina tanto, mas simplesmente a genética dele, a força que ele tem naturalmente, a tomada de decisão dele, que tem base, enfim, em toda a vivência, na programação interna da pessoa, no circuito cerebral dela, as decisões que a pessoa toma na hora que ela toma, da maneira que ela faz, funcionam mais. Então é algo que tem muita importância, tem muita influência, né? Realmente tem uma seleção natural, tem o talento, ele é uma variável muito grande. Tem vezes que o esforço vence o talento, mas o talento aliado ao trabalho duro, na minha visão, assim, quase sempre vai vencer. Foi legal a tua resposta, porque normalmente o esporte, né, leva muito essa mentalidade de coaching, de você treinar muito, não sei o quê, mas tem muita variável no meio disso, né? Tem uma questão social também, tem estar na hora certa, no lugar certo, ter disponibilidade do que precisa para você ser um bom atleta. Então, às vezes a gente fica muito nessa ideia do esporte de, não, você tem que fazer tudo e aí você vai chegar. Você pode fazer tudo e não chegar. E pode ter gente que não se esforce tanto e vai chegar. Então, é bom ter essa visão também.
Tu acha que agora a Júlia falou em questão social e tal. Tu é de Porto Alegre, né? E regionalmente, assim, pra gente que nasceu no Rio Grande do Sul, ou de repente pra quem nasceu em outros lugares do Brasil que não são os centros, né, os polos do esporte, tu acha que fica muito mais difícil de se tornar um atleta excepcional? Eu acho. Eu realmente acho. Porque aí é um outro ponto que eu ia colocar, né? O que diferencia um atleta comum de um atleta excepcional. Como eu falei lá no primeiro quarto do podcast aqui, né? Era mais uma questão de desenvolvimento profissional, mas eu acredito que isso vale para qualquer pessoa. A gente até vê vídeos, né, que tem do Kobe passando adiante o conhecimento dele para o Kyrie Irving, do Zach LaVine e do DeMar DeRozan trocando ideias sobre o spin move ali para poder fazer um fadeaway no post baixo. Uma característica que eu vejo que é essencial para qualquer pessoa alcançar o seu potencial em qualquer área, e o basquete não é diferente disso, é a pessoa aprender com quem sabe mais que ela, e ela praticar isso, e ela errar, e ela acertar, e, enfim, ela ir refinando ali os padrões dela. Para o basquete, eu tenho muito atleta que quer ser profissional e eu sempre falo para eles, cara, se tu quer ser profissional, tu tem que estar onde as coisas acontecem. Que hoje no Brasil, essencialmente, é São Paulo. Tem outros lugares, mas a grande cena é São Paulo, é onde tu vai poder ter contato com gente que joga muito, que sabe muito, que tem treinadores, que tem oportunidade, que tem um time, que é onde tu vai ser visto, é onde tu vai se desenvolver. E todo esse processo ele envolve uma pressão, né? Envolve um desconforto, porque tu está saindo da tua zona de conforto, da tua casa, enfim, tu mora num local mais remoto e tu vai para um lugar onde tem gente que joga melhor que tu e tu vai errar, tu vai aprender, tu vai evoluir, né? É o que dizem, o bom aço é forjado no fogo. Mas aí que muita gente desiste, muita gente mesmo desiste, porque, pô, será que vale a pena para mim deixar minha família que eu amo, deixar meus amigos que eu amo também, que eu gosto, da minha cidade, onde eu cresci, onde eu tenho todo um carinho para ir para um lugar que eu vou, enfim, que eu vou levar muito xingão, que eu vou errar, que sabe? Então, eu acho bem difícil. Hoje em dia tem como melhorar muito, porque tem programa de treino online, tem acompanhamento online de basquete, de arremesso, de físico, tem tudo. Mas o atleta tem que estar na quadra, tem que estar jogando com quem é melhor que ele para poder se desenvolver. E se tá num lugar, cara, quanta gente tem que tem uma quadra na cidade, que tem uma dúzia de nego que vai jogar. Então, essa variável eu acho foda, é realmente dificulta. A pessoa tem que estar disposta a passar por esse desafio, se ela realmente quer chegar no potencial dela, envolve abrir mão de algo muito delicado, né? Que é a sua realidade, ali, a sua cidade, seu conforto. É literalmente dar pisar e entrar no desconhecido, né? Ir para a selva de concreto, que é o local onde as coisas acontecem. Mas o que vocês acham disso? É muito louco isso, assim, porque eu lembro que eu jogava ali mais regionalmente, na região do sul, do Rio Grande do Sul, e quando eu comecei a ir para Porto Alegre para jogar, e eu jogava com gente de fora, joguei contra gente de São Paulo, enfim, de outros estados, eu sentia que depois de um jogo de 40 minutos, eu tinha melhorado mais do que nos meus últimos 6 meses de treino. É uma coisa muito bizarra de tu ter a sensação, a velocidade de tomada de decisão, o contato, ver as movimentações de perto, o footwork, tipo, a forma como a gente absorve as coisas, né, é muito diferente. Eu acho que é exatamente como tu falou, quanto mais rodeado a gente tiver de pessoas de alto nível, meio papo de coach isso, mas, né, falando do esporte, eu acho que é real isso, mais a gente vai conseguir absorver e a gente vai conseguir melhorar. E tem muita gente que me pergunta na página, né, pô, como é que eu posso fazer para virar jogador profissional? Eu consigo virar jogador profissional sem treinar em clube, sem treinar em quadra, tipo, treinando em casa e tal. E eu sempre falo, olha, eu consigo te dar um treino que tu vai melhorar muito individualmente, tu vai conseguir melhorar a partir do ponto que tu tá agora, mas para esse próximo passo, para esse passo a mais, né, que é o que tu tá buscando, que é a profissionalização ou jogar no nível mais alto, tu vai ter que ir. Eu não sei para onde, eu não sei como, mas tu tem que ir para ter essa vivência de alto nível
se possível, todos os dias e muito próximo de ti. Então, eu sempre falo isso, né? Eu vim para São Paulo com 15 anos, né? Com 14 a gente jogou um campeonato brasileiro e aí joguei contra a equipe de São Paulo e aí eu percebi, se eu quero isso, é outro nível, vou ter que ir para lá. Eu lembro que quando eu voltei para minha cidade, depois de um mês lá, o treino da minha cidade eu já conseguia sentir como estava diferente, né? Então acho que é muita prática também. Não adianta você sozinho ali, você tem que ter alguém para se comparar. Bom, para a gente encerrar o último quarto e também o podcast, né? A gente vai com a pergunta do ouvinte, é uma pergunta só, do Anderson Felipe 96, e eu acho que é uma pergunta que dá um pouco de pano para manga aí. Então, Júlia, quer trazer a pergunta para a gente, por favor? Bora. Em termos de popularidade e promessa, você acha que o Brasil está na sua melhor fase? Então, de popularidade, com certeza, né? Porque as mídias sociais estão num nível que nunca tiveram. Todo mundo tá vendo que os jogadores estão vivendo e acontecendo, e os influencers também divulgam muito os jogadores, então popularidade com certeza está na sua melhor fase. Isso é muito bom, porque é importante a nossa comunidade estar conectada com a nossa seleção. E de promessas, eu acho que a gente está numa ótima fase. Se tu for ver ali o núcleo da nossa seleção, tá muito bem, uma bagagem de basquete muito boa, né? Gui Santos conquistando seu espaço na NBA, Iago no Estrela Vermelha, o o Léo Mendel também lá na Europa, o Vitor Benite também joga muito. Eu vi a seleção jogando aqui em Santa Cruz quando teve, cara, a gente tá com um time muito bom, muito potencial, acabou. Enfim, o Didi também, que teve uma bagagem ali na NBA. Eu acho que concorre à sua melhor fase, o que vai dizer vai ser os resultados, né? Não tem como bater o martelo. Mas, enfim, a gente conseguiu a nossa vaga ali na Copa do Mundo. Isso já foi uma superação para nós, né? E é complicado. Aquela geração ali do Nenê, do Alex, era uma geração muito forte, né? Mas essa geração nova agora, ela é uma geração muito nova, então eles têm muito espaço para amadurecer juntos. E isso eu acho que tem muito potencial para ser a melhor fase, sinceramente. Mas para bater o martelo são só os resultados que vão dizer. Como é que tu vê o feminino vindo, ô, Júlia? As atletas que estão surgindo, as que já estão aí, a seleção, mas também em geral, assim. Eu acho, assim, a gente tem duas atletas que foram muito bem na NCAA, né? E a Camila ainda tá lá, a Stephanie foi draftada para W, a Damiris acabou de voltar para W, e eu acho que nisso as mídias sociais ajudaram muito, e a NCAA tem muito isso de vender a imagem do atleta, né? Então dá uma potencializada, assim, na visibilidade do feminino, porque primeiro de tudo é isso que a gente precisa, né? Infelizmente. A gente precisa ter menina praticando para ter de quantidade sair qualidade. E eu acho que essas três são jogadoras que podem fazer essa diferença de puxar mais gente pro feminino. Então é uma esperança já. Eu sempre fico pensando, assim, é, se a popularidade do basquete tá alta no Brasil, né, ou no mundo, né, ou se a popularidade da NBA. Eu sempre fico fazendo esse questionamento, sabe? Porque eu vejo pela minha página, assim, que muita gente é fã de NBA, mas não acompanha tanto o basquete, né, o restante do basquete, ou até nem treina, é mais espectador, assim, sabe? E eu fico pensando se essa transferência vai acontecer, da gente ter mais gente jogando, mais gente interessada, ou se vai ficar só nessa coisa meio de fã, de espectador, assim, né? O que que vocês acham? Cara, eu acho que acaba. A gente pode questionar as porcentagens, digamos assim, né? Tipo, quanto por cento dos caras que assistem vão começar a jogar, mas aqui, olhando aqui para Porto Alegre, é muito claro que teve um crescimento. É muito claro. Porque o cara que ele olha e gosta, aí, pô, se ele não olhasse, talvez ele não fosse aceitar aquele convite dos manos dele para ir jogar um basquete, mas daí, pá, é tão legal, vamos ver qual é que é, vamos jogar. Aí ele gosta,
Aí, pô, ele vai outro dia, e daí daqui a pouco, tipo, tem um filho, aí o filho veio e quer jogar, então eu acho que independente, as duas coisas elas estão associadas, eu acho, sabe? Mesmo que o cara seja só fã da NBA, o cara já gosta do basquete, isso é uma coisa boa. Eu acho que é nessa direção, assim. Eu acho assim, tem muito que é só fã de NBA e acha o resto uma porcaria, mas tem muito que começa ali pela NBA e aí vai para drogas maiores, né? E melhores, começa a acompanhar a Euroliga, começa a acompanhar a NBB, e aí alguns, bem poucos desses, começam a acompanhar o feminino. Tomara que as pessoas comecem a acompanhar mais, né? A gente precisa mais gente acompanhando. Bom, pessoal, acho que a gente fecha por aqui então, esse bate-papo. Pedro, foi muito bom te receber, te ouvir, trocar ideia contigo também, e te agradecer aí pela presença, agradecer a Júlia também por mais um podcast feito, né? Rumo aos 10 podcasts da temporada. E agradecer vocês dois aí a participação, beleza? Eu que agradeço, velho. Sensacional sempre estar aí trocando ideia. E vamos dar, vamos pra cima. Também eu que agradeço. Como eu disse antes, é uma aula para mim. Feito. Valeu, obrigado, pessoal.